Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer através de você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas, revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Prazer em Me Conhecer através de você. Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o papel da empatia na construção de relações saudáveis. Bom, a empatia é o ponto de partida para a construção de relacionamentos saudáveis, sem sombra de dúvida. É uma base para se conectar genuinamente com as pessoas e hoje a gente vai tentar entender um pouco com o outro e a nossa relação estabelecida com o outro, essa dinâmica, pode transformar a qualidade das relações. Nesse ponto, veja que o autoconhecimento se aprofunda por meio das relações, o que mais uma vez justifica o título, o nome que a gente deu ao nosso podcast, Prazer em Me Conhecer através de você. Então, no caso da empatia em específico, ao exercitá-la, nós conseguimos enxergar as nossas próprias reações e assim também a gente passa a aprender um pouco mais sobre nós mesmos. Mas o que é a empatia, A empatia seria a habilidade de compreender e de se identificar com as emoções e perspectivas do outro. Só que existe uma diferença entre empatia e simpatia. A empatia implica em sentir com o outro e a simpatia em sentir pelo outro. Então, a empatia exige um esforço ativo para estar ao lado emocionalmente da pessoa. Isso é muito interessante porque veja que a gente não precisa necessariamente passar pela mesma situação ou ter vivido o mesmo sofrimento que o outro viveu para ter empatia. É um esforço que, da nossa perspectiva, a gente tenta enxergar a situação, o sofrimento e o sentimento do ponto de vista do outro, ainda que as nossas experiências sejam completamente diferentes. Então, na psicanálise, a visão da empatia está muito mais como uma escuta profunda, porque na psicanálise a escuta tem a ver com isso, tem a ver com entender as perspectivas do outro, entender as bases sobre as quais aquela opinião foi formada, aqueles pensamentos, aquele conjunto de reações, conjunto de sentimentos. E a escuta, ela é fundamental, de fundamental valor para acolher o sofrimento do outro sem julgamento. Ou seja, eu não estou transferindo para o outro as minhas perspectivas, as minhas convicções, aquilo que eu acho que é o ideal, que é o certo, que é o adequado.
Eu simplesmente tento entender o outro da perspectiva dele. Por isso que é estar ao lado. E é muito relevante a importância de reconhecer que, ao exercitar a empatia, nós podemos validar as emoções da outra pessoa e tornamos possível uma troca mais aberta e segura. Então, a empatia é uma base para criar confiança e segurança emocional. Relações em que não há a empatia, fica difícil a gente se sentir ouvido, se sentir acolhido, sentir que a gente tem um espaço para falar sobre o nosso sentimento. Relações em que há empatia, por consequência, são mais resilientes, menos propensas a rupturas frequentes, a conflitos que podem levar numa ruptura. Por quê? Porque ao entender o ponto de vista do outro, nós evitamos interpretações equivocadas e julgamentos precipitados. Então deixa eu dar aqui um exemplo, né? Eu estava conversando com uma amiga minha sobre o caso do Vini Júnior, né? Nós duas somos brancas, não passamos pelas dificuldades relacionadas ao racismo, né? Nos lugares aonde a gente vai. E isso é importante, é relevante da gente falar, porque existe uma clara diferença. Nós não passamos pela experiência do Vini Júnior. Primeiro, porque a gente não é jogadora de futebol. Segundo, que a gente não tem fama e sucesso. Terceiro, que a gente nunca entrou no estádio para jogar, né, com aquela multidão de pessoas fazendo aquela pressão. E fora do campo, né? A gente não tem milhares de fãs e de haters em relação à nossa atuação profissional. Então, isso é mais um ponto para identificar que entre nós e Vini Júnior existe uma distância muito grande em relação ao que a gente sofre, ao que a gente sente, as nossas experiências. A minha experiência da minha amiga são completamente diferentes da de Vini Júnior. Mas, ainda assim, é possível tentar estabelecer uma visão empática sobre o caso. Então, o caso foi sobre esse caso mais recente, né, que veio aí veio à tona, né, através de redes sociais e dos jornais, que há um prêmio chamado Bola de Ouro. Esse prêmio é um prêmio que jornalistas, capitães de time, técnicos, né, uma série de pessoas, não vou saber dizer para vocês qual o critério, né, dessas pessoas que são escolhidas para serem jogadores, juízes, indicar o melhor jogador da temporada, mas o prêmio Bola de Ouro é isso, né? Escolhe-se o melhor jogador daquela temporada e Vini Júnior atualmente joga no Real Madrid, é um ídolo aclamado, né, no mundo inteiro. As pessoas reconhecem a qualidade do seu futebol. E não apenas isso, né? Ele tem bastante representatividade, ele é conhecido pela sua resiliência, ele já passou por uma série de situações de injúria racial, de crimes de racismo, né? E, assim, inclusive, né, o próprio time dele, o Real Madrid, os representantes do Real Madrid, sempre adotaram uma postura assim de intransigência em relação ao racismo, né? Ficando ao lado do jogador, dando força ao jogador para que ele continuasse, etc e tal. E aí, nesse prêmio, né, Bola de Ouro, todos estavam esperando que o Vini Júnior fosse indicado em primeiro lugar, porque, para a opinião dos analistas, dos técnicos, dos outros jogadores, ele foi o melhor da temporada, né? E o resultado é que ele não foi indicado em primeiro lugar, né? Ele foi o segundo colocado e o primeiro colocado foi um homem branco, né? E, lógico, possivelmente tem os seus méritos, né? Eu não conheço, né, o jogador, eu conheço pouco de futebol, né? E muito menos poderia inferir alguma coisa porque não conheço o jogador, não sei o quanto ele jogou, mas ele foi um outro cara, né? Foi indicado como primeiro lugar. E a minha amiga e eu falávamos sobre esse caso, né? E falávamos sobre a experiência do Vini Júnior. Só que nós tivemos visões distintas sobre o caso, né? Eu conversando com ela, né? Na minha opinião,
Eu falava para ela, né? Nossa, mas deve ser muito duro, né? A experiência do Vini Júnior pelo fato dele enfrentar diariamente o peso da pele preta, né? Os olhares discriminatórios, mesmo sendo um puta jogador, mesmo sendo muito rico, mesmo sendo bem sucedido, mesmo tendo uma qualidade técnica muito grande no seu futebol, então tendo um desempenho assim, né, fora do comum naquilo que ele faz, mas entrar em campo e sofrer injúria racial e sofrer crimes de racismo e ter que responder a tudo isso, isso deve ser muito desgastante e ele deve viver com essa pressão de 1 tonelada diariamente na vida dele, né? Então, assim, que bom que ele não desistiu, né? Que, assim, a despeito de todas as forças em contrário, ele continua jogando e continua com a cabeça erguida, mas é muito duro, é muito injusto, né? Isso que ele sofre. E a perspectiva da minha amiga foi a seguinte: não. Ele é um jogador de futebol, né? Esse prêmio, todos estavam candidatos. Ele simplesmente não ganhou. E essa questão da pele não tem nada a ver, isso não influencia em nada, né? E a questão da pressão, todo jogador de futebol está submetido a uma pressão, porque tem a torcida, porque tem as pessoas que gostam e que não gostam, né? Então ela coloca ele como se tivesse assim passando pela generalidade da pressão de ser jogador sem nenhuma diferença, né? E por que eu estou trazendo esse caso? Cabe a nossa reflexão, né? Mesmo que a gente não viva essa experiência, é possível que diante de tudo que a gente assista e de todas essas cenas, isso de alguma forma toque a nossa sensibilidade e a gente saia, né, do que a gente vive, da nossa experiência pessoal, das nossas referências, para ir de encontro ao outro. Então a empatia é este esforço de pensar ao lado daquela outra pessoa, a fim de que, de alguma forma, isso nos aproxime daquele tipo de sofrimento. Mas, de fato, há situações que a gente não alcança, né? Mas é um exemplo assim que, para mim, né, aconteceu essa semana e foi assim muito interessante para perceber o quão importante é, de fato, a empatia nas nossas relações. Então, a relação interpessoal genuína, ela é construída com a presença e respeito pela alteridade do outro. Mas há obstáculos à empatia, barreiras internas. Então, a forma como o nosso ego foi construído, a nossa tendência ao julgamento rápido, né? A nossa afeição a certas convicções e a intransigência de abrir mão dessas convicções são inimigos da empatia, porque nos impedem de acolher plenamente o que o outro está vivendo. A tecnologia e as redes sociais, a velocidade da vida online, a superficialidade trazida pelos nossos tempos, né, que é simbolizada também na estrutura, né, de como as redes sociais são formadas, muitas vezes nos afastam dessa oportunidade de estabelecer uma conexão empática, promovendo relações menos autênticas e mais idealizadas. Também a autodefesa emocional. Algumas pessoas se fecham à empatia por medo de envolvimento emocional, né? Abrir-se ao outro pode parecer estar vulnerável, mas é fundamental para que possam se estabelecer relacionamentos mais profundos. Então isso é interessante porque quando a gente perceber que está se fechando, é interessante a gente se perguntar se nós estamos reagindo por defesa ou se é seguro a gente se abrir à perspectiva do outro. E como é que a gente cultiva a empatia, né? Através da escuta ativa, que envolve atenção plena, sem distrações, sem influência direta sobre as nossas concepções e visões de vida, com o objetivo de realmente compreender o que o outro está dizendo, o que o outro está tentando transmitir e sentindo. Focar na fala do outro sem interromper, repetir o que foi ouvido para confirmar o entendimento,
para estabelecer um diálogo claro, né? Como, por exemplo, entender também como isso faz o outro se sentir, ter uma base compassiva. E é lógico que a compaixão, ela depende da autocompaixão, né? Que é a capacidade de ser empático consigo mesmo, que é onde começa a empatia com o outro. Quando a gente aceita e acolhe as nossas próprias emoções, nós abrimos espaço para acolher também as emoções do outro de uma forma mais compreensiva. E a empatia também como autoconhecimento. A prática da empatia não só melhora os nossos relacionamentos, mas também nos ajuda a compreender mais sobre nós mesmos, revelando os nossos próprios limites e reações emocionais. Então, por exemplo, Levinas enfatiza o outro como parte essencial de nossa própria formação, sugerindo que é no encontro genuíno com o outro que nós nos tornamos mais completos. Então é preciso enxergar a empatia como uma prática de autoconhecimento, de fortalecimento das relações, algo que transcende o individual e cria um impacto coletivo. E aí, me digam o que é que vocês acharam desse tema? Já passaram por situações semelhantes? Então, deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e vamos continuar essa conversa. Muito obrigada por ouvir o Prazer em Me Conhecer através de você e até a próxima com o tema A Relação entre Ansiedade e Conexões Interpessoais. Não percam!